1 Samuel, capítulo 29. A última mensagem que eu trouxe para os irmãos é uma série de algumas mensagens intitulada O Deus de Davi. Nós falamos já sobre o Deus de José. Antigamente eu pregava sobre Davi e seus feitos, José e seus feitos. Mas ao decorrer do tempo Deus foi me mostrando que é Ele. É Ele. Nós não temos Davi como herói, José como herói. Sem Deus, eles não são nada como nós. Então, Deus de José, estamos falando agora o Deus de Davi. E nesse contexto de 1 Samuel, e algumas mensagens, talvez nós vamos voltar. 1 e 2 Samuel, nós temos uma dificuldade com cronologia. Nem sempre você vai conseguir encaixar as coisas, porque ele não é cronológico. Então algumas pessoas falam, mas o que aconteceu? Mas não é. Essa dificuldade é porque não é escrito de uma forma cronológica. Então, algumas mensagens talvez nós voltemos. Mas, nesse contexto do capítulo 29, nós vamos falar sobre o Deus de Davi, o Deus do livramento. E talvez quando vem livramento na sua mente, não seja nada do que você esteja pensando. Você já pensou em alguma guerra, alguma batalha, livrou da morte? Nada disso, e nós vamos ver já já. 1 Samuel, capítulo 29, ele tem apenas 11 versículos, e começa assim: Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Esses hebreus, o que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para o meu lado, ou passou para mim, até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e lhe disseram: Faze voltar este homem para que se torne ao lugar de que lhe designastes, e não desça conosco a batalha, para que não se faça o nosso adversário e não combate. Pois... Espera aí, que o meu óculos deu uma embaçada aqui. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com os cabeças desses homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passastes para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, volta em paz, para que não desagrades os príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: O que fiz eu? O que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos, é bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem, e voltaram à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Vamos orar essa noite? Pai bendito, obrigado pela sua santa palavra. Ó Pai, como nós dependemos de Ti. É ela quem nos exorta, quem nos ensina, quem nos direciona. É ela quem é viva e eficaz. É através dela, Pai, da sua santa e preciosa semente que nós fomos regenerados. Ó Pai, através da sua palavra. É a Ti, Pai, que eu suplico essa noite.
Ó Deus, que eu possa diminuir para que o Senhor apareça. Ó Deus, o Deus de Davi, o nosso Deus, seja sempre engrandecido, ó Pai. E ajude essa noite novamente, que o seu nome seja louvado, Pai, essa noite aqui. Que haja mudanças reais, que o seu Santo Espírito possa, por graça, abra nossas mentes e corações, fale conosco em poder, porque é a sua palavra. Por favor, Pai, é o que eu suplico, é o que eu rogo diante de Ti. Tudo isso em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. O contexto. Nós conhecemos a história de Saul, um homem segundo o coração do homem. Nós conhecemos o rei que antecede a Davi. E no contexto aqui está terminando os dias do rei atual, que é o rei Saul. E o rei Saul, ele perseguia Davi. E Davi, um certo dia, ele teme. Deus vinha livrando Davi, livramento após livramento. Mas Davi, um certo dia, ele teme e ele fala, algum momento Saul vai me pegar. E o que ele faz? Foge para os inimigos. Todos nós, em determinada fase da vida, nós passamos por problemas. Todos nós. Por problemas, por aflições, por dificuldades, por adversidade. Quem que nunca passou por um determinado problema? Às vezes, a necessidade de alguma visita, às vezes telefonema, às vezes aconselhamento aqui na igreja e às vezes até alguns funerais. São coisas que nos assolam, são problemas que chegam até nós. Alguns desses problemas, eles podem chegar a alguns graus ou a um grau bem crítico, que ele vai nos dar falta de esperança e, às vezes, alguma dificuldade de como tratar este problema. Mas existem questões que são causadas por nós mesmos. Existem problemas em que você não procurou e esses problemas ele vêm até você. Você não procurou aquilo. Não foi você quem estava na contramão e bateu no carro. Não foi você que não brecou no pare. Não foi você que trouxe a enfermidade por um descuido. Não foi você. Mas chega até você o problema e aí você tem que resolver. E muitas vezes causado por outros. Muitas vezes você alertou, como Paulo estava para entrar no navio com aquelas 270 almas. E ele fala, senhores, não convém que partamos porque é perigoso. E eles não dão ouvido para Paulo, e eles entraram naquela embarcação, e a Bíblia fala que eles, por 15 dias, eles ficaram à deriva e desejavam a morte, estavam esperando a morte. Paulo, diante de pessoas, estava junto, sofrendo naquele barco, sofrendo naquele navio, por um ato inconsequente de pessoas que ele tinha avisado, não vamos. Foram e sofreu. Então, às vezes, temos problemas que é causado por outros, mesmo você avisando. Às vezes, temos problemas causados por quem nós somos. José teve problema por causa dos sonhos. Deus escolheu ele e deu sonho para ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha por quem eles eram. Não cederam ao sistema do mundo. Todos se prostraram, 3 ficaram em pé, eles foram jogados na fornalha. Então, muitas vezes, temos problemas causados por quem nós somos, por quem nós representamos. Muitas vezes, temos problemas causados pelo próprio Deus. Eu vos coloquei no deserto, vos deixei passar fome, passar sede, para mostrar o que tem no seu coração. Temos problemas que foi Deus quem colocou você naquela situação. Mas a maioria dos problemas são causados por nós mesmos, por uma vida inconsequente, não observando, não ouvindo a palavra de Deus, uma vida religiosa em que nós vamos
como um católico, faz o sinal da cruz, num símbolo religioso. Alguns crentes vão de domingo à noite na igreja e sempre está bom, faz um vistozinho lá, bola para frente, domingo que vem eu estou aqui. E não há mudança. Mas, às vezes, nós entramos em negócios errados, problemas que não sabemos tratar. E, às vezes, o pior é que, às vezes, nós não entendemos que aquilo é um problema, uma cegueira. Um negócio que te faz perder dinheiro, um casamento com a pessoa errada. De repente, lá está você alienada com essa pessoa, uma gravidez de forma errada. E quando acontece esse tipo de coisa, momentos em que nós não vemos luz, nós não vemos esperança, algo acontece, nós queremos algo rápido, alguma solução rápida para sair desse problema, nós queremos resolver. No caso de um casamento ruim, você já quer optar pelo divórcio, da gravidez imprópria pelo aborto. E num negócio mal feito, ou talvez num desespero pelo dinheiro, no roubo e no furto. Queremos saída rápida para resolver aquele problema. Mas segundo a palavra de Deus, nós não precisamos disso, porque não há nenhum problema que o nosso Deus não possa resolver. Não existe problema que você vai ter que apelar para a carne, para o mundanismo, dar ouvido a Satanás. Não existe nenhum problema que Deus, o Rei de todo o universo, não possa controlar. Não existe nada que Deus não possa converter para o nosso próprio bem. Romanos 8, 28. Não existe. Se na sua mente você está preocupado com algum problema, esse único problema que você deve sair daqui preocupado, eu espero que você saia daqui preocupado, é com a sua condição diante de Deus. Porque o seu maior problema é a comunhão com Deus. Porque se você estiver bem com Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Se você estiver buscando o reino de Deus, se você ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo, não há com o que se preocupar. Porque o nosso limite é a morte, mas a morte, o bendito Mestre Jesus Cristo disse: ainda que morras, viverá. O justo não se preocupa nem com a morte, que é o limite nosso aqui em terra. Talvez a jovem grávida, a falta de dinheiro por se envolver em negócio errado, não seja o seu problema. O seu problema é com Deus, a sua relação com Deus, as suas atitudes inconsequentes, é o estado febril, é a demonstração do problema interno, e ele não vai parar enquanto você não se resolver com Deus. O que você faz externamente reflete o que está acontecendo internamente no seu coração. Não tem como esconder isso. Não tem. Independente do problema em que nos metemos, ou que Deus permite passarmos, se estamos em comunhão com Ele, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E nós vamos aprender nesse contexto de Davi. Nada passa. Não é o problema que estamos enfrentando, o nosso real problema, mas a nossa comunhão com Deus. Então você já vai e vamos analisar a comunhão com Deus. Aquele servo fiel, aquela serva fiel, ela tem passado dificuldades. Aí a questão, você tem ouvido a palavra de Deus ou você tem feito ouvido de mercadores? Tem entrado de um lado, saído do outro. A falta de comunhão com Deus nos faz buscar soluções equivocadas. Agora, um pouquinho antes de sair, conversando com o Davi, ele falou, vai precisar de fiador e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, velho problema de fiador, né? E eu já estava ali pensando, e aí eu pensei, mas espera aí, você não vai falar com Deus sobre esse assunto?
como facilmente a gente já começa a ver aqui, ali, a colar, não é isso? E a gente vai deixando como se Deus não existisse para resolver problemas. E Ele quer que nós dependamos dEle, não como um gênio da lâmpada em que você esfrega a mão, Senhor, faça aquilo que... Mas mostrando a nossa incapacidade que nós não sabemos. Senhor, nos ajude, queremos fazer o que é certo. A falta de comunhão com Deus vai fazer com que você vai produzir lá o quê? Soluções equivocadas. A falta de dinheiro faz o roubo, o engano, o casamento errado, o divórcio, a gravidez, o aborto. Procurar soluções rápidas para a nossa situação. É tão interessante quando a gente quer sair rápido de uma situação. Quando eu tinha meus 18 anos, eu estava indo trabalhar, minha mãe estava junto, e é bom que você aprende uma lição que você nunca mais repete, né? E chegou um viaduto lá, chamado Viaduto da Ponte São João, e eu ia passar reto, eu não ia entrar ali, né? Porque eu acostumado a ir para o meu trabalho, o meu era da Vila Rio Branco, lá na frente. E aí minha mãe, não, vira aqui. Eu, virei, só escutei, batendo atrás, né? E qual é meu intuito? Já acelerei, falei, vou fugir. 18 anos, carta nova, né? E aí eu andei um pouco, eu parei, falei, não, eu vou parar. Parei, mas eu queria o quê? Sair do problema. Eu não queria estar ali, de alguma forma eu queria sumir dali. E aí, era um tenente do 12 GAC lá, que tem um quartel em Jundiaí, e ele desceu, eu falei, agora eu dancei, né? Já todo pomposo lá, eu falei, ixi, vai me botar na cadeia. Mas ele foi super educado, pegou o telefone e tudo, e aí eu paguei. Ele falou, não, se você me pagar ainda hoje, não vai dar problema para você, né? Tive que pagar. Mas, às vezes, nós queremos sair do problema rápido. Rápido, aconteceu, você não quer sair ali da sua zona de conforto e, de repente, as coisas... Você não queria que acontecesse aquilo, então o que eu faço para resolver agora o problema? E nem sempre vai ser assim. A Bíblia nos ensina a não buscarmos soluções erradas, a tomar soluções prudentes, buscar a Deus a qualquer momento de nossas vidas. Soluções rápidas podem parecer que resolve, mas vai agravar o problema com Deus. Lembra da questão da comunhão? A sua comunhão vai dizer se você está tomando decisão certa. Se rouba para solucionar um problema, você apenas causou um problema maior. Deus deseja que nós resolvemos as nossas situações, os nossos problemas, à luz das Escrituras. A palavra de Deus, ela tem direcionamento para nós. Que nós atuemos com sabedoria, que nós descansamos e sabemos esperar nele. Ele quer que nós exercitamos a nossa fé. E às vezes é tão difícil, porque você olha e não tem saída, não é? Como aqueles túneis, ou se você já entrou num labirinto, você olha lá na frente e parece que acabou tudo. Quando você vai chegando, tem uma saída à direita ou à esquerda. Muitas vezes é assim. Nós confiamos em Deus, nós temos Deus como Senhor. Se nós temos Jesus Cristo, lá em Lucas 6,46, ele fala, e por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Ou em alguma versão, o que eu digo. Amados, por que nós chamamos Deus de Senhor? Porque nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, se nós não observamos a sua palavra. Deus quer mudanças em nossas vidas. Em momentos em que tudo parece perdido, Ele deseja que nós paramos o que estamos fazendo e retornamos aos seus caminhos. Ele vem, Ele nos exorta. Como que foi que Davi veio se meter nessa enrascada? Se você voltar aí no capítulo 27, o verso 1, você vai ler assim: disse, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei na mão de Saul,
não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim, cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Você não lê aqui. Então Davi buscou ao Senhor e falou: Senhor, eu devo ir para os filisteus. Você não vê ele fazendo isso. Ele toma uma decisão, Deus já tinha livrado ele várias vezes, e ele fala: olha, eu vou lá para os filisteus, eles são inimigos, mas eu vou estar mais seguro lá com os inimigos do que aqui correndo risco dentro do meu próprio povo. Agora você imagina quão insano pode ser a decisão de um crente, sem parar para pensar, sem parar para entender os propósitos e os planos de Deus. Davi, ele vai fazer isso, ele vai lá para Gate, ou Gate, né? Faz amizade com o rei dos filisteus, consegue uma cidade para morar. Nesse contexto, ele estava com 600 homens. Fazia já 7 anos que ele vinha fugindo. E havia 600 homens que vinham junto com ele, fora mulheres e família. Mas, amados, juntar-se com o inimigo sempre vai ter um preço a ser pago. Sempre vai ter um preço a ser pago. Quando você se une com o mundo, quando você se une com o inimigo, o capítulo 28, o verso 1 ao 4, você lê assim: E sucedeu-se naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, a peleja para fazer a guerra contra Israel. Israel era a terra de Davi. A palavra de Deus fala que foi decretada a guerra, e agora ele estava do lado de lá do inimigo. E o rei Aquis, né, chega a Davi e fala: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Ou seja, ele tinha 600 homens. O rei chega e fala: olha, eu quero você lá junto comigo. E disse Aquis a Davi, então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel, e se acamparam em Giboa. Todo Israel. Então agora seria aquilo que nós chamaríamos de batalha final. Um dali sairia vencedor. Só que a grande questão: onde está Davi? Davi, que sempre lutou contra os filisteus, Davi, que já tinha livrado a nação de Israel dos filisteus, agora estava do lado errado da coisa, do lado do inimigo. Mas será que ele achava que era acidente? Será que Davi, como que ele tratava isso? De repente, Davi se encontra em uma situação em que terá que lutar contra a sua própria nação. E naquela época ele já tinha a lei, naquela época ele já tinha o livro de Números, em que ele podia ler a palavra do Senhor dizendo: quão belas são suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Isso está lá em Números 24, 5. Então ele estava contra o próprio Deus, contra o próprio povo de Deus, e ele achando que ele estava agindo certo. Davi havia abandonado a terra prometida para se refugiar com o inimigo. E ele fez isso para quê? Para encontrar segurança, para encontrar abrigo. Porque ele achou que era certo fazer isso. Ele achou uma forma rápida, mas uma forma errada de suprir o problema local, de alimentação, de proteção para 600 homens, fora a família que deveria dar mais de 1000 pessoas ali, que estava junto com ele, e ele achou rapidamente uma solução para proteção pessoal, para proteção do povo, e ele vai e pede aquela cidade prontamente, sempre o inimigo vai estar lá. Pois não, monsieur, mademoiselle, estou aqui.
que você precisa? Mais alguma coisa? Não, só a cidade está bom para mim. Está lá, sempre o inimigo está pronto, de braços abertos, pode vir. E ele vai e ele acha que ele está protegido. Mas acontece, amados, que a palavra de Deus vai dizer: amigos do mundo, inimigos de Deus. Davi estava do lado errado da coisa. E eu vou falar essa noite, se você está do lado errado da coisa, você está contra Deus. Você está no exército errado. Davi se encontrava nessa situação. Ele havia abandonado a terra prometida. Havia fracassado em encontrar paz, direção e segurança em Deus. Ele fracassou, ele não conseguiu em suas orações, ele não conseguiu encontrar segurança somente em Deus. E falar: Senhor, eu não vou fazer tamanha loucura, o Senhor tem me protegido até agora, e o Senhor vai me proteger. Não, ele foi lá e se aninhou junto ao inimigo. Havia 7 anos que Davi havia sendo perseguido, era fugitivo, vivia escondido, com a responsabilidade dessas pessoas, em protegê-las e proteger a sua própria vida. Mas agora, ele vai ter que ser a guarda pessoal do rei. Aqui, colocou ele do ladinho dele lá, não vai ter como fugir. Não vai ter como dar uma disfarçada, talvez ficar lá atrás junto ao exército e falar: não, eu vou fingir que vou lutar, mas não vou lutar, porque o rei estava de olho nele. Irás cavalgar junto comigo, foi o que o rei falou. Você vai comigo, Davi. Amados, lição que nós tiramos aqui: associar com pessoas erradas atrapalha a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar e a nossa vida espiritual. Associar com pessoas erradas, por não dar ouvidos ao nosso Deus. Se você se envolveu com pessoas não convertidas, se você se envolveu com filisteu, você vai começar a se contaminar. Sutilmente você está se distanciando do povo de Deus, da vontade de Deus, e logo, logo você já está contra o povo de Deus, e o seu dedão está lá apontando para o povo de Deus. E a Bíblia é tão séria sobre isso, que num contexto em que Davi, numa guerra civil, os homens de Davi e os homens do rei atual brigam 12 contra 12 num rio, os 24 são mortos, nenhum sobrevive. É Deus nos dando lição. Todo sai perdendo quando a casa de Deus abriga entre si. Não deve existir. Mas Davi se envolve com pessoa errada, com os filisteus, e nós podemos chegar como Davi e confundir o próprio povo de Deus como inimigo. Amados, companhias erradas, cedo ou tarde nos contaminará, cedo ou tarde vai trazer um preço. Um filho numa casa de um jugo desigual, ele vai ser exposto ao quê? Uma mãe casada com um pai que é jugo desigual, e o pai quer assistir coisas que não deve e está com o filho ali o tempo todo. Ao que ele está sendo exposto? Há sempre um preço a ser pago. Um jovem em uma companhia errada, com alguém que é contra o pai, contra o pastor, contra a mãe, logo ele vai estar pensando igual aquele jovem. Companhias erradas. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:33, bem conhecido, ele fala: não erreis, não se deixe enganar, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo fala: não se deixe enganar. A palavra costumes aqui é ethos, quer dizer moral, caráter, no original. Paulo está falando: você envolvido com pessoas erradas vai ser corrompido. Nós não podemos evitar muitas vezes trabalhar com pessoas que são ateus,
Na frente eu tenho um ateu, do lado eu tenho um rebelde, do lado direito eu tenho um espírita, atrás eu tenho um filisteu, sei lá. Deus nos coloca em contexto adverso. Não tem como, muitas vezes, evitar esse problema. Nós não podemos. Mas trabalhar junto não é caminhar junto, não é se associar, participar das rodas dos escarnecedores, suas festas mundanas, trazer para dentro de casa aquele lixo a qual eles se envolvem. E nós aprendemos isso dia após dia, como lá nos Homens Fortes, que Deus nos deu autoridade e Deus nos deu liderança, e muitas vezes falhamos como pais em estar nos associando, envolvendo a nossa família nesse tipo de coisa. As más conversações corrompem. E Davi, de uma forma bem sutil, foi indo, foi se afastando. Qual o assunto cotidiano? Qual o assunto que te cerca? Você acha normal o assunto entre amigos que vai falar sobre traição, que é normal, sexo ilícito, palavrão, grosserias? Se isso já é normal no seu cotidiano, se você se acerca de pessoas assim, significa que você já está corrompido. Já está. Ou você é considerado retrógrada, moralista, as pessoas se sentem à vontade em conversar com você determinados assuntos, te manda um videozinho lá, bem baixo. Tem essa liberdade? Se sim, já houve a corrupção, já houve. Assuntos que você sabe ser contra a vontade de Deus, elas têm liberdade. Romanos 12, 2, o que a palavra de Deus diz? Não. Não e não. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Somente assim você vai experimentar qual é a boa, agradável vontade de Deus. Por que tem pessoas que estão morrendo à míngua espiritualmente? Porque elas estão se envolvendo nas coisas do mundo. Às vezes num julgo desigual, a esposa ou o marido não é convertido e ele entra naquelas coisas absurdas da televisão, da internet, e as pessoas vão junto. No serviço. Não permita que o mundo molde sua maneira de viver, seus hábitos, seu costume. Transforme-se. Através da palavra de Deus. Há liberdade nisso. Quanto mais eu me envolvo com o povo de Deus, com a sua palavra, mais vou transformando minha maneira de viver, minha maneira de pensar. Davi deveria estar do lado de lá, porque Deus havia prometido o reino para ele. E agora Saul tinha chegado ao fim, porque Deus disse um basta a Saul. Chega, Saul, não quero você. E o que aconteceu com aquele Davi, que ele não queria ver a cabeça de Saul cortada, tanto que quando Saul morreu, ele compôs um cântico com 5 estrofes falando de Saul, e numa das estrofes ele fala que a arma de Saul não estava ungida, é o escudo que ele fala, seu escudo não estava mais ungido, estava falando, Deus já não estava mais com ele, por isso que ele morreu. Onde estava o temor e tremor desse homem de Deus? Em uma simples decisão errada, em se fazer aliança com o inimigo. Em Êxodo 34, 12, e ele tinha isso lá, ele poderia ler como nós lemos hoje, a palavra de Deus vai dizer, guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra, aonde há de entrar, para que isso não seja laço, não seja tropeço para você. O que significa a palavra santo? Separado. Separado. Deus não nos chama para você ir para um mosteiro, um rancho afastado, é para estarmos no mundo, sim.
mas para sermos guardados da contaminação do mundo. É para nós estarmos. O que o Salmo 1 diz? Salmo 1, o verso 1 vai dizer: bem-aventurado, olha, presta atenção, o Salmo 1, como que há uma forma progressiva. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo que começa andando. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, começa parando e termina sentando. Começa com uma caminhada. Junto com o ímpio, junto com aquele que vai trazer conselho de Satanás, conselho do mundo, te levar para o mau caminho, te corromper. É apenas uma caminhada. Mas aí de repente você para e logo você se vê sentado em meio ao inimigo. E às vezes você vai ser usado como instrumento de Satanás, por não vigiar. Deus, Ele nos traz livramento. No lugar de andar com pecadores, se assentar com pecadores, o verso 2 do Salmo 1, ele vai dizer que meu prazer deve estar na lei do Senhor e na sua lei meditar não só de domingo, mas de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. E as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. E eu pergunto essa noite, quem tem sido os seus amigos íntimos? Quais tem sido a origem dos conselhos que você tem recebido? Quem você tem chamado para ir à sua casa? E não para partilhar o evangelho, mas trazer confusão de rosto. Talvez a sua falta de fé possa ser explicada pelas suas companhias, porque a fé vem pelo ouvir, e não ouvir a voz do mundo. A fé vem pelo ouvir e não ouvir a televisão, não ouvir o rádio, não ouvir a internet. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A confusão pode estar, a sua falta de fé pode ser que os seus ouvidos estão do lado errado da coisa. Deus nos chama para uma vida santa, amados, uma vida limpa, pura, para que nós possamos gozar de paz, tranquilidade, não como uma fruta podre que está se deteriorando a cada dia mais. Não dessa forma. Por isso que 2 Coríntios 6,14, tão dito e às vezes tão negligenciado, Paulo fala: não se coloque num jugo desigual com descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a maldade, que comunhão pode ter luz com trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre crente e descrente, ou justo e injusto, depende da sua versão. O jugo que ele fala era colocado nos animais, e ele alinhava os passos. Os dois tinham que andar na mesma toada, na mesma passada. Com quem tem sido a pessoa que você tem caminhado? Jesus Cristo foi criticado por ser amigo de pecadores, prostitutas, publicanos, mas ele não se contaminava com eles. É diferente. Cristo não sentava com prostituta com segundas intenções. Cristo não sentava com pecadores para participar dos seus pecados. Ele se assentava com eles para tirá-los de lá. Andava com eles para sacá-los dessa vida. Davi estava andando com o inimigo e achando que isso era normal. Cuidado com as decisões tomadas. Cuidado, Dorian, com as suas decisões. E sabe onde está o livramento de Deus em tudo isso? Nós vemos aí no capítulo 29, o verso 4. Livramento.
Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faz voltar esses homens para que tornem ao lugar que você puseste. Não vai descer conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois como poderia este agradar ao seu senhor? Porventura não seria o cabeça desses homens? As autoridades lá começaram a questionar. Davi já estava prestes a fazer a besteira da vida dele. O rei já tinha dado o aval, falou: você vai junto comigo, vai ser minha guarda, vai cavalgar aqui junto comigo, você e seus homens. Aí nós podemos perguntar: a intervenção das autoridades ali, de impedir Davi de continuar, foi acaso? Será que foi acaso? Amados, muitas vezes Deus usa o nosso próprio inimigo para o nosso próprio bem. É interessante isso. Não foi o acaso a cruz de Cristo, que parecia uma tragédia, mas era para nos salvar. Coisas que parecem absurdas, parece loucura. Paulo ele fala em 1 Coríntios 3,18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça de louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria sabedoria ou astutícia, ou a sua astúcia. Deus estava nesse momento livrando Davi, livrando ele. Deus graciosamente livrando Davi, porque os nossos pensamentos não são os de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E às vezes você tomando decisão errada, achando que é certo, numa cegueira tremenda, amado, se não for um ato da graça de Deus em intervir, você vai mesmo. Por isso que o autor de Hebreus 12, capítulo 12 de Hebreus, verso 5, 6, ele fala: filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desanime quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige quem ama, e açoita quem ele recebe por filho. Ele está falando: eu não vou deixar você entrar nessa roubada, eu vou te corrigir, eu vou te corrigir. E aí, Davi chega numa situação tão cega, que no verso 7 e 8 ele fala, Aquis fala para ele: volta agora, vai em paz, para que não faça mal aos olhos do príncipe filisteus. Então Davi diz a Aquis: por quê? Ele fala a Aquis: por quê? O que fiz? O que achastes no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu e senhor? Olha o que Davi está confessando aqui: eu te servi tantos anos, servindo o inimigo. Ele se refere ao inimigo como Senhor e Rei. Quão cego nós podemos estar? Ele queria insistir: eu quero continuar, eu te servi. Amados, se não for uma ação da graça bendita de Deus, nós não podemos estar nos movendo num pântano, sem saber que estamos afundando cada vez mais e mais, e teimando e porfiando contra o nosso Deus. E termina o verso 11 dizendo: então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partir pela manhã e voltar à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Gisreel. Davi termina contrariado, mas ele termina sem saber, um livramento de Deus maior do que ele podia imaginar. Maior do que ele podia imaginar. Deus conhecia Davi, sabia que seu coração era tratável, que isso não se considerava, não era uma rebelião direta contra Deus, mas era uma imaturidade do seu servo que haveria necessidade de correção. Não era um caso de rebelião direta contra Deus. Amados, nós estamos sendo bombardeados de todos os lados pelas sedições desse mundo, mas nós não precisamos ceder. Não precisamos ceder. Mas se caiu, hoje é o dia de você se levantar.
pelo poder de Deus. E Davi, ele fez isso. E hoje, no Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E aí você vai poder falar como Davi, no Salmo 37, verso 23 e 24, que ele fala: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu espero que, se você tenha caído, Deus esteja te levantando essa noite e haja reconhecimento e você volte para o lugar da onde você veio, que é o povo de Deus, a casa de Deus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer ao bom Deus. Pai bendito, obrigado por mais essa porção da sua palavra. Ó Pai, o Senhor nos chama a vigiar, aos nossos amigos, às nossas companhias. Ó Deus, o Senhor, por graça, o Senhor interage as nossas vidas. Naquilo que nós erramos, e muitas vezes nós olhamos e parece não ter mais saída, que nós possamos confiar no Senhor. Ó Pai, porque a saída virá do Senhor, de uma forma que glorifica seu santo nome, ó Deus. Por isso nos ajude, ó Pai, a nós não continuarmos no erro, mas nós possamos observar, ó Pai, onde nós temos falhados, ó Deus, e reconsiderar os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos ter comunhão contigo, para que nós não possamos chegar como Saul chegou num dia que o Senhor disse: basta. Ó misericórdia de nós, ó Pai, que haja correção, a começar de mim, para que nós possamos ter plena comunhão contigo. Nos ajude essa noite, nos ajude como igreja, Pai, cada dia mais. Ó Pai, por graça, que nós possamos ser encontrados dentro e diante da sua santidade. Por graça, Pai, suplico, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Semana que vem nós vamos ver a segunda parte dessa mensagem. A comunhão faz parte do culto.